tem de seu nome Perspectivas sobre a Felicidade, contributos para Portugal no World Happiness Report das Nações Unidas. Mais recentemente, e também no âmbito do Cabinet Project, criámos o selo de investimento de felicidade para organizações e, mais recentemente ainda, também um novo projeto de investigação, que tem aqui uma ligação à formação avançada, que se chama EPIFI. Portanto, fizemos primeiro a investigação, criámos um survey, que tem como objetivo aqui tentar identificar quais são as grandes questões filosóficas das empresas, e depois o que é que temos que fazer do ponto de vista de ferramentas, nomeadamente a criação de uma app, de uma aplicação tecnológica, para dar resposta a essas grandes questões. Ora, isto é então a introdução que eu gostaria de vos fazer e ao mesmo tempo também uma apresentação do meu trabalho ao longo dos anos. A questão que se coloca agora com o tema que nos traz aqui hoje é todas as ferramentas que nós já tínhamos anteriormente, ou seja, antes de 2023, vão agora ter que ser adaptadas à norma portuguesa para o bem-estar e a felicidade organizacional, não é? Portanto, penso que já não fará muito sentido continuar a trabalhar com as ferramentas que cada profissional e que cada organização tem para estas matérias, sem ter como referência a norma. Portanto, a partir de agora, vamos ter que atualizar todas as ferramentas, pelo menos é uma sugestão que eu dou a qualquer pessoa que trabalhe nesta área, é que espreite os conteúdos da norma e faça essa atualização, ou então, se for o caso e se fizer sentido, criar novas ferramentas e novos conteúdos. Então, posto isto, gostaria então de partilhar convosco 2 ou 3 tópicos sobre aquilo que estou a fazer neste preciso momento, na atualidade. E então, uma das coisas em que estou a investir algum do meu tempo é no programa Happy Schools. O programa Happy Schools é uma parceria entre a Direção-Geral de Administração Escolar, que é uma unidade orgânica do Ministério da Educação de Portugal, e o Instituto Universitário Atlântica, onde colaboro como docente, e vamos para a 6ª edição. Tudo em formato online, exatamente como esta sessão que está a acontecer aqui hoje, e esta 6ª edição vai começar precisamente agora no dia 6 de outubro e é dirigida a todos os profissionais de educação que tenham interesse em, lá está, criar culturas de felicidade e planos estratégicos de felicidade nas suas escolas, nos seus estabelecimentos educativos. Outra coisa que também estou a investir, como já referi há pouco, é na primeira edição do curso de pós-graduação EPIFI. Portanto, o EPIFI é aqui a junção de FI, que significa filosofia, e happy, de felicidade. Mas depois brincámos um bocadinho também aqui com as letras, colocámos o H entre parênteses para deixar só ali a palavra happy, para dizer que vamos criar uma aplicação precisamente com conteúdos de felicidade e com conteúdos filosóficos para as empresas. Ora, então, agora partilho convosco um modelo que eu utilizo, ou melhor, tenho utilizado até agora, até ao surgimento da norma de bem-estar e felicidade organizacional. Eu utilizava este modelo nas empresas, baseado aqui em 8 passos. Esta é a versão mexicana, que foi a que utilizei mais recentemente, antes de acabar o ano académico anterior, e vos dá aqui uma ideia do trabalho que desenvolvemos este ano no México, com, por um lado, alunos de mestrado e, por outro lado, empresas que esses alunos selecionaram para fazer as suas práticas académicas. Então, o que os alunos tiveram que fazer foi desenvolver estes 8 passos
na empresa onde estavam a fazer uma espécie de estágio, digamos assim. Então, o primeiro passo baseia-se na aplicação de um teste de felicidade com 100 perguntas. É um teste online em que nós temos vindo a trabalhar ao longo do tempo. É interessante que a primeira versão foi feita no Instituto Universitário de Atlântica, em 2019, se a memória não me falha, já vamos na 12ª versão, ou seja, as perguntas têm vindo a ser melhoradas, não é? É também um pouco o espírito da norma, que já vamos falar um pouco, o princípio da melhoria contínua, não é? Vamos sempre melhorando as nossas ferramentas. E como é que melhoramos as nossas ferramentas? Através de uma estratégia muito importante, mas ao mesmo tempo também muito simples, que é ouvindo as pessoas. Isso é muito importante. Ouvindo e valorizando as pessoas. E é isso que temos feito. Volta e meia, há um aluno, há um professor, há um CEO de uma empresa, há um colaborador, há um parceiro que diz qualquer coisa e nós usamos isso para melhorar as nossas ferramentas e o nosso trabalho. Neste caso, da experiência que tivemos no México, pedimos aos alunos que aplicassem como mínimo o teste de felicidade a 10 pessoas da empresa onde eles estavam. Depois de fazer essa aplicação, pedimos aos alunos que já são adultos, obviamente, não é? Não são jovens propriamente de licenciatura, alunos de mestrado, pedimos a eles para fazerem a análise categorial desses resultados, ou seja, aquilo que normalmente também se chama o tratamento dos dados, não é? E para isso poderiam recorrer a 2 sessões individuais, com 1 ou 2, conforme selecionassem, dos entrevistados, digamos assim, das pessoas que responderam ao teste de felicidade. Depois disso, faziam um relatório com estatística sobre os resultados e com que objetivo? Com o objetivo de enviar para o CEO da empresa essa mesma informação, para que depois, num quarto momento, numa reunião entre o aluno estagiário e o CEO ou o diretor da empresa, pudessem então construir em conjunto um programa de atividades que permitisse dar resposta a esse diagnóstico, a esse teste de felicidade que foi realizado no início. Depois, numa 6ª sessão, os alunos voltavam novamente a sessões individuais para aqui um trabalho de maior profundidade filosófica e a aplicação do Method Project, também em 2 sessões à escolha dos alunos. Depois, no 7º momento, com base agora em informação muito mais profunda, porque as sessões filosóficas permitiam, aqui neste 6º momento, a realização de perguntas muito mais poderosas, que nos vão dar informação também igualmente bastante relevante para a empresa e para a pessoa que trabalha na empresa, e então, com base nessa informação poderosa, passamos para o 7º momento e construímos um plano de intervenção. Já não são propriamente atividades pequenas, atividades que são específicas e que vão dar resposta ao diagnóstico, mas um plano de intervenção maior e virado para o desenvolvimento não só das pessoas da empresa, mas também da própria empresa. Aquilo a que eu chamo a aplicação do conceito de felicidade 5.0. Finalmente, o último momento, o 8º, o momento da avaliação, onde o aluno faz aqui um relatório final sobre todo este processo, com depois aquilo que é muito importante também no contexto da norma, que é com a documentação de tudo o que foi feito, não é? Portanto, com a demonstração de evidências
de tudo aquilo que foi feito durante o processo. Ora, portanto, este teste de felicidade é fundamental porque é o primeiro passo, não é? E também no contexto da norma vamos ver que é essencial fazer um diagnóstico, neste caso à empresa, não é? Como é que está a empresa do ponto de vista do bem-estar e da felicidade organizacional. E, portanto, é essencial que tenhamos essa ferramenta, que possamos trabalhar na melhoria dessa ferramenta, quer uma que já exista, quer a criação de base de uma que faça sentido para a própria organização. Neste meu caso, este teste de felicidade, como eu já disse, tem 100 perguntas, portanto é uma coisa à séria, não é? Como eu costumo dizer, às vezes até em tom de brincadeira, não é propriamente um quiz que se faz numa rede social qualquer, em 5 minutos, não é? Portanto é uma coisa que pode demorar à volta de 20, 30 minutos, eu acho que é mais 30 do que 20, e se estivermos a falar de pessoas que têm um perfil mais reflexivo, então até pode demorar mais tempo ainda, não é? Portanto, é uma coisa para se fazer com calma. E está dividida em 5 grandes categorias. E depois, dentro de cada uma dessas 5 categorias, existem também critérios específicos. Por exemplo, a primeira categoria tem como nome circunstância de vida. O objetivo aqui é conhecer um pouco como é que é a circunstância de vida do trabalhador da empresa. E para explorar esta categoria, o teste de felicidade tem 19 perguntas. Depois, a segunda categoria é sobre o bem-estar emocional. E para explorar esta categoria, temos a pergunta 20 e vai até à pergunta 43. A terceira categoria é sobre o bem-estar físico, da pergunta 44 à 59. A quarta é sobre relações, também muito importante no contexto da norma. E segundo muitos estudos científicos, já se percebeu que a questão da qualidade das relações entre as pessoas dentro de uma organização é, de facto, aquilo que mais impacta em termos de felicidade. Finalmente, a última categoria é sobre realização pessoal, também muito importante no contexto da norma, é até um dos fatores, eu diria, decisivo para o bem-estar e felicidade organizacional. Se depois tiverem a oportunidade de consultar a norma quando ela for publicada, ou até se tiverem a versão de projeto de norma que já esteve 30 dias em consulta pública, então vão verificar que houve um trabalho muito significativo à volta da abordagem do americano Abraham Maslow, que é muito conhecido mundialmente, não é? A sua pirâmide das necessidades, e então vão verificar que o último nível de satisfação de necessidades é precisamente o nível da autorrealização. E, portanto, é decisivo, de facto, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista organizacional. Ora, então, depois, esta ferramenta permite-nos, lá está, ter dados para trabalhar, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. E, portanto, a norma também aponta muito para esta distinção e para esta importância, para estarmos atentos ao tipo de informação que podemos realmente trabalhar. Podemos aqui ter ferramentas de investigação mais quantitativas e, portanto, poder aqui gerar informação estatística, que é muito relevante depois para os relatórios que a empresa puder fazer sobre estas matérias, que depois poderá comunicar aos seus trabalhadores, poderá comunicar não só a partes interessadas internas, mas também externas, não é? E por aí fora. E também, se quiser realmente candidatar-se à certificação,
não é? No contexto da norma, então também é muito importante ter essa informação mais quantitativa no dossiê da certificação. Mas não só, também é possível fazer o tratamento qualitativo da informação, que também é muito importante, até porque estamos a falar de felicidade, não é? Se por um lado, e não me vou alongar muito aqui nesta questão, mas a questão da distinção entre bem-estar e felicidade é conhecida, não é? E, portanto, se por um lado podemos ver uma maior facilidade em ter informação quantitativa para o bem-estar, por outro lado, também sabemos que é mais fácil ter informação subjetiva e qualitativa para a felicidade. Mas, não fugindo muito aqui à questão, o que este slide vos mostra é um pouco uma tendência que tem vindo a aparecer na maior parte das organizações, pelo menos aquelas com quem eu tenho colaborado, que é um destaque muito grande, como podem ver aí na segunda coluna do gráfico, relativamente ao bem-estar emocional. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que os maiores desafios para as organizações têm estado numa certa lacuna, uma certa carência ao nível do bem-estar emocional. Portanto, parece que, podíamos agora aqui começar a elencar cenários, mas parece que, por exemplo, estamos a falar de poucas horas de sono ao longo de uma série de anos, questões de ansiedade, questões de depressão, questões de stress, no fundo, questões de saúde mental, como também é conhecido este tópico, não é? É aqui que elas normalmente surgem e que depois vêm também impactar negativamente nos processos da empresa e também nos seus resultados. Portanto, resumindo, partilhar aqui convosco um pouco esta visão que depois esta ferramenta nos dá e que nos permite perceber onde é que o plano de atividades e onde é que o programa de intervenção vai focar-se mais no futuro desta intervenção, ok? Ora, falámos há pouco num dos momentos mais filosóficos deste modelo e, portanto, quando chegamos a esse passo, o método Project é ativado e exploramos isso com os colaboradores da empresa. E, portanto, aqui têm um resumo do método em 6 níveis. Também não vou dedicar aqui muito tempo para também não me alongar na sessão, mas ficam com a ideia de que é um método filosófico para explorar as questões filosóficas das pessoas da empresa, mas também da própria empresa, ok? Esta é uma tendência mais recente que começou a surgir no mundo no final dos anos 70 do século passado. Alguns autores académicos começaram a explorar estas questões e hoje já existem muitos especialistas. Por exemplo, o Boston Consulting Group americano, grande empresa de consultoria internacional, tem uma grande referência nesta matéria, que é o professor Luc de Brabander, que é um dos grandes consultores filosóficos em grandes empresas de todo o mundo. Ora, então, terminando esta parte, antes de entrarmos propriamente no contexto da norma que nos traz aqui hoje, só mostrar-vos aqui um exemplo do nosso selo, em que no final do processo que partilhei convosco, a empresa recebe então este selo e que pode usar na sua comunicação interna e na sua comunicação externa, não é? Este é apenas um exemplo de uma empresa com quem estamos a trabalhar neste momento, uma empresa ligada à área da sustentabilidade e à consultoria e à elaboração de relatórios de sustentabilidade, que é um tema fundamental na nossa época. Ora, então, um segundo tópico
que gostaria de partilhar convosco tem a ver com alguns mitos que costumam aparecer nestas áreas do bem-estar e da felicidade, não é? Só para também estarmos atentos a essa questão. Então, um deles é pensar que bem-estar e felicidade são a mesma coisa. Durante muitos anos, de facto, até a própria Academia Internacional tinha essa concepção. E se nós formos consultar artigos científicos antes de 2004, é muito difícil encontrarmos um artigo que faça a distinção. Em 2004 surgiram os primeiros autores a fazer essa distinção, embora não de uma forma muito profunda. Fazia-se a distinção, mas nem sempre eram apresentadas definições robustas, ora de bem-estar, ora de felicidade, e não era bem muito claro essa distinção. Só a partir de 2008 é que começaram a aparecer os primeiros artigos, os primeiros autores a apresentar definições realmente claras e diferentes de bem-estar e de felicidade. E, portanto, é com base nessa diferença que surgiu depois de 2008, que nós, no contexto da Comissão Técnica 219, que foi a comissão, perdão, que foi a comissão que elaborou esta norma, teve em conta esta distinção também entre, por um lado, o bem-estar e, por outro lado, a felicidade. Eu acredito que no futuro, quer a academia, quer as empresas, quer até a própria comissão, e até outras entidades que venham a surgir no futuro, vão ainda trabalhar este tema e vão ainda melhorar mais ainda este tema. Tenho a certeza disso. Outro mito que costuma aparecer é pensar-se que a felicidade é um tema exclusivamente pessoal e da esfera privada, não é? Por isso, muitas vezes, alguns diretores de empresas ou até alguns colaboradores, etc., têm tido alguma renitência em trabalhar este tema, em investir em ferramentas para este tema. E a verdade é que esta norma vem demonstrar que não é bem assim. E apesar desta norma de alguma forma respeitar a subjetividade da questão da felicidade, ainda assim aponta caminhos para que haja aqui um equilíbrio entre objetividade e subjetividade. E isso também faz parte daquilo que é a constituição do ser humano, não é? O ser humano tem dimensões mais objetivas, mais facilmente objetiváveis, digamos assim, mas também tem dimensões que são mais subjetivas, logo mais dificilmente objetiváveis. E está tudo bem com isso, e é ótimo. Uma terceira questão, talvez aqui uma das mais desafiantes e interessantes ao mesmo tempo, é pensar-se que a felicidade não é um tema sério, logo as organizações não devem explorar o tema. Isto aconteceu há uns anos atrás, e quanto mais para trás no tempo, talvez mais força tinha este mito. Neste momento parece-me que estamos quase a fazer desaparecer este mito, porque já vimos muitas empresas a investir neste tema de forma séria, por exemplo, com consultoria científica, com consultoria técnica, etc., e até muitas já a utilizarem o tema até nas suas próprias campanhas publicitárias. Portanto, já se percebeu que é um tema importante, já se percebeu que a felicidade, de facto, é o grande objetivo da vida humana, e, portanto, se as pessoas, e agora estamos aqui a falar, os potenciais clientes de uma empresa se movem pela felicidade na sua vida, ora, então é importante que as empresas deem resposta a essa temática, se quiserem crescer, não é, no mercado e se quiserem aumentar a sua carteira de clientes. Mas estas questões são muito diversas. Não só olharmos para os clientes, mas olharmos também para os próprios colaboradores internos e externos também, mas essencialmente os internos,
como o alvo do nosso investimento de bem-estar e felicidade, não é? Porque lá está, se a empresa contribuir para esse tema, então vamos aqui ter uma equipa fortíssima, vamos ter aqui um alinhamento de valores, um alinhamento de mindset, um alinhamento de objetivos e por aí fora. Finalmente, o último mito é pensar-se que a felicidade é um processo fácil e que não necessita de rigor, não é? Este problema também me parece bastante relevante e que ainda existe na atualidade, e portanto eu penso que aqui, se aplicarmos o princípio da melhoria contínua, eu acho que as empresas que ainda estão neste patamar vão de facto rever o seu trabalho e melhorá-lo, tenho a certeza disso. Mas não se pode pensar que se vai conseguir resultados impactantes nestas matérias do bem-estar e da felicidade se fizermos apenas um workshop por ano sobre o tema e nunca mais falarmos nisso, se não criarmos uma verdadeira cultura e uma verdadeira política e todas as ferramentas associadas a essa temática, não é? Não é também suficiente ter aqui atividades pontuais de happy hour, não é? Onde oferecemos a todos os colaboradores uma bebida ao final da tarde com um maravilhoso sunset, não é? Claro que isso é importante, sem dúvida, e deve continuar a existir, mas a mensagem que eu quero aqui passar é que não é suficiente. É preciso muito mais do que isso. E, portanto, esta norma portuguesa que foi elaborada este ano de 2023, pretende fazer esse trabalho, pretende dar esse contributo e pretende ajudar as empresas a conseguir impactar, a conseguir ir mais além e a conseguir fazer aqui um processo que permita à própria empresa destacar-se no mercado e melhorar enquanto organização e ajudar também as suas pessoas a melhorarem. Ora, então, o terceiro tópico da minha apresentação é sobre o contexto para o surgimento da norma portuguesa. Porque é que a norma surge em Portugal, não é? Eu pensava que a norma ia surgir nos Estados Unidos da América, grandes potências do mundo, na Rússia, na Alemanha, no Canadá, na Austrália, enfim, não é? Nos países nórdicos, que têm estado sempre em primeiro lugar nos rankings mundiais de felicidade das Nações Unidas, não é? Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, enfim. Mas não, surgiu em Portugal. E que orgulho é para mim que assim tenha sido, não é? Portugal ficará para a história deste tema em todo o mundo, como se tendo sido o país que fez pela primeira vez uma norma para um sistema de gestão em bem-estar e felicidade organizacional. Mas fez isso porque foi possível, não é? Porque todo o mundo contribuiu para que isso fosse possível, não é? Um pouco por todo o mundo começaram a surgir cada vez mais artigos científicos sobre estes temas, não é? E hoje já quase que fica complicado podermos dizer quantos artigos científicos existem sobre estes temas, porque já são mesmo muitos, não é? Outra coisa importante é que começamos também a verificar que os estudantes começaram a escolher estes temas para os seus trabalhos de mestrado e doutoramento. Apesar de não termos propriamente mestrados e doutoramentos sobre felicidade, não é? De raiz, seria interessante vermos uma universidade apresentar doutoramento em ciência da felicidade, não é? Espero que um dia isso venha a acontecer. Mas mesmo não tendo essa oferta, os próprios alunos começaram a desafiar as suas universidades e os seus professores, os seus orientadores, para que pudesse ser possível, então, ter aqui trabalhos de mestrado e doutoramento sobre estes temas. Isto também foi muito importante. Depois, um momento altíssimo foi, em 2012, a Organização das Nações Unidas criou o Dia Mundial da Felicidade.
que é o dia 20 de março. Não é? Todos devem fixar e, nesse dia, celebrarem de uma forma bastante efusiva, bastante significativa e devem divulgar ao mundo a importância deste tema. É para isso que este dia serve. Nós devemos ser felizes 365 dias, não é? Por ano, mas neste dia devemos ter aqui algo mais interessante para demonstrar o que é que temos vindo a fazer e a importância do tema. E, portanto, nesta data surgiram os relatórios mundiais de felicidade e todos os anos, e agora, mais recentemente, ainda bem que a equipa dos relatórios escolheu o dia 20 de março para divulgar precisamente o relatório correspondente a cada ano. Depois, em 2017, como já vos disse aqui hoje, criámos o primeiro projeto de investigação sobre estas temáticas, perspectivas sobre a felicidade, que vos aconselho a visitar o website, basta só porem no Google perspectivas sobre a felicidade, e eu penso que aparecerá logo nas primeiras opções. E a segunda frase que vem aqui, contributos para Portugal, no World Happiness Report, é, no fundo, aquilo que é o nosso grande objetivo. Por um lado, perceber que existem várias perspectivas científicas sobre a felicidade, não é? A psicologia, a economia, a política, a gestão, o direito, a sociologia, a filosofia, etc. E com isso, com essa riqueza disciplinar, temos aqui contributos vários para que Portugal, que é o nosso foco, não é? Para que Portugal possa ter um melhor resultado no ranking, não é? Neste momento está na casa dos 50, num universo de 150, entre 150 a 160 países, tem andado mais ou menos aí nesse número, e gostaríamos que Portugal passasse para a casa dos 40 e depois dos 30 e por aí fora, sempre a subir. Era esse o nosso objetivo. Não é um processo fácil, mas é um processo que envolve todo um país e várias equipas, não é? A trabalhar para isso. Finalmente, dizer-vos que também começámos a identificar na nossa investigação que algumas empresas começaram a contratar happiness managers ou então well-being managers, não é? Aqui as nomenclaturas são diversificadas, há quem utilize happiness coach, happiness leader, chief happiness officer, portanto há aqui vários nomes diferentes para estas funções. Outras empresas, em vez de contratarem esta figura profissional, preferiram e continuam a preferir recorrer a consultores externos, não é? De felicidade e bem-estar. Mas isto para vos dizer que, basicamente, e não posso dizer todos os contributos para este contexto, não é? Nunca mais sairíamos daqui, mas eu decidi elencar aqui estes 5 grandes tópicos que foram bastante facilitadores para que esta norma surgisse agora, em 2021-23, não é? E também em Portugal. Então, o grande momento deste processo foi, de facto, em 2019, quando, num curso de pós-graduação no Instituto Universitário Atlântica, curso esse que teve como nome Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional, numa unidade curricular em que eu colaborei, Ética, Felicidade e Aconselhamento Filosófico, tivemos, nesta primeira edição, uma estudante fantástica, de seu nome Ausenda Oliveira, uma professora com bastante experiência em vários temas, e que demonstrou um interesse muito grande, uma capacidade muito grande para estas temáticas, e que mais tarde, em várias conversas que tivemos, em vários desafios, etc., decidiu levar a bom porto esta ideia da norma, e fez então o seu percurso,
contactou várias instituições, aquelas mais relevantes, não é? Que neste caso será o Instituto Português da Qualidade e também um organismo de normalização sectorial, que neste caso, para esta norma, foi a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, onde tudo aconteceu, e onde foi então criada a Comissão Técnica 219, e portanto a professora Ausenda Oliveira foi de facto a presidente, uma excelente presidente, se me permitem aqui o comentário sobre este tema, foi de facto um orgulho poder ser presidido ao longo destes 2 anos por uma profissional de tanta qualidade e com tanta capacidade para pôr as pessoas a sonhar e a acreditar que é possível, não é? E de facto foi possível criar a norma, portanto, e para quem está de fora, se calhar as pessoas devem pensar que é fácil criar uma norma, não é? Mas não é fácil, é muito difícil. A questão é que com o professor Ausenda Oliveira foi fácil. Portanto, se quiserem criar qualquer coisa na vossa vida, pesquisem no Google professor Ausenda Oliveira e tudo será possível. Vos garanto. Uma profissional fantástica que não me canso de elogiar e de agradecer por ter feito este percurso. Ora, então, foi a partir daí que começou a nascer a norma. Nós reuníamos periodicamente, a Comissão Técnica 219 teve representantes de várias organizações, públicas e privadas, desde a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Universidade Nova de Lisboa, Cascais Ambiente, a APSER, etc., muitas organizações, e, portanto, todos os contributos, em cada sessão, nós íamos então melhorando o documento. Começámos por ter um documento mais frágil, mas depois foi ficando cada vez melhor, cada vez mais robusto, cada vez mais completo, cada vez mais interessante, não é? E foi assim, ao longo deste tempo, até termos a versão de projeto que foi publicada este ano e que esteve 30 dias em consulta pública para que as pessoas pudessem ler e pudessem pronunciar-se sobre como melhorar este documento, não é? Porque a ideia aqui é que este documento seja um documento consensual, seja um documento que represente toda a sociedade portuguesa, não é? Embora tenho que confessar que também o nosso objetivo da Comissão é que este documento permita, com relativa facilidade, tornar-se numa norma internacional, ok? E por isso é que a estrutura desta norma já é uma estrutura ISO, como se costuma dizer, não é? Já cumpre esses requisitos internacionais. Gostaria de partilhar convosco uma das definições que é referida na norma sobre estas questões, neste caso partindo da felicidade como sendo o grande objetivo da vida e depois o bem-estar como sendo um dos objetivos da própria felicidade, não é? Portanto, a felicidade é uma percepção pessoal e dinâmica da consciência, sujeita ao dinamismo do tempo, portanto aqui o tempo é fundamental, com especial atenção para o futuro e que contém dimensões subjetivas e objetivas, cá está aquilo que eu dizia há pouco, ambas associadas a valores éticos, cá está aqui a importância da ética, por isso é que esta norma também se enquadra naquilo que se conhece como sendo a responsabilidade social das empresas, não é? Há aqui uma ligação muito forte entre esta norma, a norma da responsabilidade social e já agora dizer-vos a norma da conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e a vida pessoal. Portanto, é fácil, as empresas que já têm uma destas normas, portanto, será fácil ter depois as outras duas, ou se já têm duas,
é fácil ter esta terceira, não é? Que vai agora sair. Portanto, como eu estava a dizer, associados a valores éticos e que têm na sua base avaliações sistémicas e periódicas relativas aos projetos concretizados ao longo de uma determinada existência, portanto, ao longo de um determinado tempo, não é? Porque os projetos às vezes são feitos no tempo, não é? Para 1 ano, para 6 meses, para 2 anos, para 5 anos, depende do tema, dos objetivos, etc. E dirigida à sua globalidade. Portanto, tem que haver sempre aqui este diálogo entre a parte e o todo, não é? Entre uma secção ou um departamento e a empresa como um todo. Imaginem se estivermos a falar aqui de uma empresa multinacional, não é? O desafio pode ser grandioso, não é? E já aconteceu, eu já vi empresas multinacionais em que só em Portugal é que foi criado o Departamento de Felicidade. Curioso, não é? E depois eu perguntava, então e em França? Em França eles não têm Departamento de Felicidade. Então, e na Alemanha? Também não têm. Então só têm em Portugal. É verdade. Outras não. Outras, de facto, têm nos vários países. Portanto, é fundamental também perceber essa dinâmica, se é uma empresa só de um país ou se é uma empresa que está em vários países, e ter aqui também muita atenção às questões da cultura e por aí fora. Continuando aqui a nossa definição, o seu foco é na intensidade e na profundidade dos projetos, que podem ser pessoais ou organizacionais. Portanto, cá está esta relação que me parece realmente decisiva entre aquilo que eu sou como pessoa, quer na empresa, quer fora da empresa, na minha esfera privada, e tudo isso está interligado, não é? E tudo isto pode ser potenciado. Aquilo que a empresa faz pode contribuir para melhorar aquilo que eu faço na minha vida, e ao contrário é a mesma coisa. Portanto, pode haver aqui um diálogo bastante profícuo e que pode ser ganhador para todas as partes, não é? Voltando à nossa definição, e ambos têm na sua natureza o princípio da melhoria contínua. Portanto, esta foi uma definição que eu tinha apresentado num texto para o projeto de investigação, que podem encontrar todo o texto e outros textos interessantes sobre estas temáticas no website do projeto de investigação, Perspectivas sobre a Felicidade. E pronto, neste documento, projeto de norma, também encontraram várias definições. Aliás, até um capítulo da própria norma. Mostro-vos agora aqui a estrutura da norma. Portanto, a norma tem várias partes, sendo que a primeira é a introdução. Depois tem 10 capítulos específicos. O primeiro é sobre o objetivo da norma e o campo de aplicação. O segundo é sobre as referências normativas. Neste caso, não existem, porque esta é a primeira norma no mundo sobre esta temática. No futuro, se surgiram outras normas sobre temáticas parecidas ou dentro desta área, já vão ter que ter como referência esta norma, não é? O terceiro capítulo é sobre os termos e definições, muito importante também, porque é com esses termos e definições que nós construímos as ferramentas para desenvolver o tal sistema de gestão, não é? O quarto capítulo é sobre o contexto da organização. O quinto é sobre a liderança. O sexto sobre o planeamento, onde se fala no planeamento estratégico para bem-estar e felicidade. O sétimo é sobre o apoio. O oitavo é sobre a operacionalização, como se põe em prática o plano estratégico e toda a política e cultura, não é? De bem-estar e felicidade para a empresa. O capítulo 9 é sobre a avaliação de desempenho, ou seja, depois de tudo feito, vamos avaliar, não é? E essa avaliação deverá ser periódica. O 10º capítulo é sobre a melhoria, portanto, cá está, sempre este espírito de, ao avaliar, vamos ver o que é que correu bem, o que é que poderia ter corrido melhor e como é que vamos fazer no futuro para que isto também seja melhor.
tenha melhores resultados e o sistema possa ficar mais interessante. Isto pode conduzir depois a um novo sistema, é um facto, embora essa decisão deva ser bem pensada, não é? Se vale a pena fazer alterações ao sistema ou se é suficiente fazer alterações a partes do sistema, não é? Pequenas ações de melhoria, ou não, ok? Portanto, tudo isto é um processo que vai sendo feito ao longo do tempo e há de chegar a uma altura que a empresa se vai sentir preparada para pedir uma certificação, não é? Nessa altura, a empresa solicita a uma organização de certificação em bem-estar e felicidade organizacional e submete-se a essa auditoria externa para que possa obter essa certificação, ok? No entanto, esse, na minha perspectiva, é o auge do processo, não é? Quando a empresa sente que já está preparada, que já cumpre todos os requisitos que estão nesta norma e sente-se preparada para a certificação externa, não é? Mas, como eu digo, isto é um caminho e, portanto, pode haver aqui diferentes passos que podemos sempre explorar e que são interessantes, não é? Antes de chegar à certificação externa. Há muitos outros passos, como, por exemplo, recorrer a auditorias internas frequentes, não é? Que já vão aqui criar valor para a própria empresa e por aí fora. Depois destes 10 capítulos, temos o anexo A, que vos aconselho vivamente a ler também. O que é que significa aqui o anexo A? O anexo A é uma espécie de nota de sugestões, se quisermos, de complementaridade, não é? Relativamente a todos os capítulos que temos aqui em cima da mesa. E, portanto, vão encontrar notas para o capítulo 1, para o capítulo 2, 3, 4 e por aí fora. E, portanto, vão encontrar exemplos. Eu gosto muito do anexo A, é talvez a parte desta norma que eu mais gosto, porque tem sugestões concretas, ok? É possível chegar ao anexo A e ver exemplos concretos de como pôr na prática as questões que são necessárias para operacionalizar, não é? O plano estratégico de bem-estar e felicidade organizacional, não é? Portanto, nomeadamente, uma parte que é muito importante, que é, será que a empresa, será que o plano, será que o sistema da empresa está conforme à norma? Sim ou não? Se estiver 100% conforme, perfeito, então vamos já para a certificação. Se não estiver, que é o mais provável, não é? É muito difícil atingir a perfeição, não é? Portanto, é também normalíssimo encontrarmos não conformidades, não é? E, portanto, quando fazemos a avaliação, quer aqui no capítulo 9, quer no 10, vamos identificar essas não conformidades, não é? E a identificação dessas não conformidades permite-nos desencadear aqui processos interessantes com vista à criação de novas ações, não é? Novas ações necessárias, chamadas também ações corretivas, não é? Para que no futuro a conformidade possa existir nesse tópico em específico, não é? E, portanto, temos muitos exemplos no anexo A que podem ser aproveitados, não é? Como sugestão. Sei lá, por exemplo, há um tópico que eu gosto muito, que é quando, a dada altura, no anexo A, é feita a sugestão de criar centros de competências em diferentes domínios, não é? Por exemplo, na área no domínio da segurança, da medicina, da psicologia, da economia, da filosofia, do direito, etc. Pode ser aqui uma estratégia bastante interessante, não é?
Depois, o anexo A também apresenta exemplos de questões externas à organização que podem influenciar os resultados, não é? E aqui interessa perceber as influências no bem-estar e na felicidade, isso é decisivo, e vocês podem estar a pensar, então, e o que é que pode influenciar? Muita coisa. Concorrência do mercado pode influenciar, e essa concorrência pode ser só nacional ou pode ser internacional, ou até pode ser local, no caso das empresas mais pequenas, não é? E faz todo o sentido falar nisto, porque em Portugal e em muitos países, a maior parte das empresas são empresas pequenas, não é? Ou médias, e portanto faz sentido olhar para estes aspectos. Os fornecedores também podem ter aqui um impacto desafiante, as novas tecnologias, portanto, são vários exemplos que vocês vão encontrando no anexo A. Depois, questões internas que também podem influenciar os resultados. Por exemplo, as relações entre as pessoas, os valores dessas pessoas podem não ser compatíveis ou podem ser diferentes, não é? Uma pessoa que valorize mais a transparência, outra pessoa que valorize mais a comunicação, outra pessoa que valorize mais o pensamento crítico, outra pessoa que valorize mais a dignidade e por aí fora, não é? E, portanto, pode haver aqui prioridades diferentes e que podem levar aqui a alguns desajustamentos que é fundamental ter em equação. As condições de trabalho também podem levar a algumas influências, não é? Há empresas que não permitem o teletrabalho, há outras que permitem, e portanto há que ter em atenção tudo isso. Às vezes há empresas que têm prestadores de serviços, não é? Ou subcontratações que também podem aqui ter algum impacto. Depois, relativamente às próprias ações de melhoria, vocês podem ter vários exemplos nos vários tópicos relacionados com os fatores, não é? Sei lá, por exemplo, poderia aqui pegar no trabalho com propósito, não é? Que é um tema também que está a gerar muita investigação e muito interesse. Para além do bem-estar e da felicidade, é o propósito. Que a empresa tenha um propósito e que as pessoas que também estão nessa empresa também tenham um propósito, não é? E esse é também um dos itens que está aqui no anexo A e também percorre a estrutura da norma, não é? Nomeadamente até na questão dos fatores e dos princípios e valores também. O que é que a empresa pode fazer ao nível de ações específicas para promover o trabalho com propósito? No anexo A vocês encontram algumas sugestões, não é? Como, por exemplo, melhorar a remuneração das pessoas, ter processos de avaliação mais transparentes, mais justos e motivadores, não é? A empresa criar possibilidades de partilha interna, onde se possa ter aqui uma proximidade entre a administração e os colaboradores, não é? Isso muitas vezes dá bons resultados, essa proximidade. Eu sei de diretores que têm como hábito, todas as quartas-feiras, vão tomar o pequeno almoço com os trabalhadores, em vários departamentos. E durante o pequeno almoço, não é? Podem gerar essa proximidade, trocar algumas ideias, e por aí fora. Portanto, espero ter-vos convencido a lerem o anexo A, porque de facto tem mesmo muitos exemplos. Um aspecto também que parece importante no anexo A é ajudar a criar os valores da empresa, quer dizer, se calhar a criar não, mas a fortificar, talvez seja a expressão mais adequada, porque todas as empresas já têm os seus valores, não é? Mas o desafio aqui é alinharmos os valores que as empresas já têm com os valores que são considerados requisitos desta norma, não é? E, portanto, sei lá, poderia aqui
dar o exemplo de valorizar as diferenças. É um dos tópicos que está aqui nesta secção dos princípios e valores. E então também temos aqui alguns exemplos. Como é que, tendo esta dimensão de valor, que é valorizar as diferenças, não é? Com esta dimensão, o que é que nós podemos fazer para potenciar isto na empresa? Por exemplo, arranjar forma de reconhecer com justiça as diferenças individuais dentro da empresa, não é? E, portanto, atribuir um projeto àquelas 5 pessoas porque elas têm um perfil específico e, portanto, são as mais adequadas para aquele projeto, e atribuir a outras 5 que têm outro perfil, um outro projeto, não é? E, portanto, tentar que isto seja o mais justo possível, o mais transparente possível, valorizando, lá está, as diferenças, porque as pessoas vão sentir-se especiais, na verdade, não é? Eu estou neste projeto devido às minhas diferenças. Portanto, aqui uma abordagem positiva relativamente à diferença e uma valorização da mesma, não é? Também podem encontrar no anexo A, e para terminar esta parte, sugestões, por exemplo, uma empresa que queira candidatar-se à certificação no âmbito desta norma, talvez possa ser útil criar um departamento de felicidade, ou criar a figura de Happiness Manager, não é? Que pode ser uma pessoa que já está na empresa, por exemplo, se tiver currículo, formação, perfil para isso, não é? Ou então, se não tiver ninguém que se encaixe neste perfil, então poder fazer uma contratação externa, não é? Há aqui vários cenários possíveis, e, portanto, é realmente uma riqueza imensa ler este anexo A, ok? Posto isto, eu não sei se ainda tenho, quanto tempo é que ainda tenho, professor Lourenço, se já estou na hora, ou se ainda tenho mais 5 ou 10 minutos. Tem o tempo que entender. Nós estamos aqui para aprender. Ok, muito obrigado. Então, também não vou assim demorar muito mais tempo. Posto isto, esta abordagem rápida sobre a estrutura da norma, como é que está, como é que estamos no momento, não é? Portanto, já passaram os 30 dias de consulta pública, recebemos um total de 27 comentários externos, que iremos analisar numa reunião que vai haver agora em setembro, da Comissão Técnica 219, está previsto que, depois de analisarmos esses comentários, de procedermos às melhorias necessárias da norma e à sua aprovação, teremos então a versão final do documento, que como eu ia dizer, está prevista a sua publicação oficial no dia 15 de outubro próximo. Gostaria também de vos dizer que já temos recebido contactos de organizações de outros países que têm manifestado interesse em transformar esta norma portuguesa numa norma internacional, e, portanto, eu penso que esse será o próximo passo, e penso que não demorará muito tempo para que isso aconteça, e vai ser fantástico, sem dúvida. Elencar aqui algumas vantagens para uma organização que pretende obter a certificação nesta norma portuguesa 4590 de 2023. E não vou ser muito exaustivo, mas deixar apenas aqui algumas ideias interessantes. Por exemplo, uma organização que valorize pessoas atrai mais valor e motiva os seus colaboradores. Penso que é muito fácil hoje perceber, até com vários estudos da área da medicina e até da psicologia, que colaboradores que estão sujeitos a lideranças autoritárias normalmente têm menos resultados, isto sobretudo a longo prazo, atenção, até podemos encontrar algum fundamento
para lideranças mais autoritárias em alguns aspectos. Eu, pessoalmente, não sou grande apreciador desse tipo de liderança, mas sei de pessoas que apreciam e tenho lido alguns documentos sobre isso. Mas, a longo prazo, nós sabemos que lideranças mais democráticas ou até mistas, não é? Podem trazer aqui impactos e resultados bastante significativos do ponto de vista do desenvolvimento, quer das pessoas, quer da organização e, sobretudo, da sustentabilidade da mesma. Isso é fundamental. Nós sabemos que há um número bastante significativo de empresas que começam e acabam num curto espaço de tempo, não é? E, portanto, nós acreditamos que esta norma pode, de alguma forma, contribuir para que a empresa não desapareça. Portanto, acreditamos que o investimento no bem-estar e na felicidade da empresa pode aqui ser um contributo precioso para a sua própria sustentabilidade, para o seu não desaparecimento e, pelo contrário, para o seu desenvolvimento e crescimento. Um segundo tópico é, sabemos que investir na melhoria das condições, investir no ambiente, o ambiente, não é? Muitas vezes agora utiliza-se muito aquela expressão, o ambiente tóxico, não é? Que muitas organizações têm e que faz com que as pessoas queiram sair da organização, não é? Há de facto muitos fatores que levam a uma enorme rotatividade na atualidade e esses números estão a crescer, não é? Há cada vez mais mobilidade de trabalhadores entre organizações e isso deve nos fazer pensar, não é? E há já estudos sobre isso, o que é que leva um trabalhador a sair de uma determinada organização. Portanto, o ambiente tóxico é uma delas, mas não só. A falta de identificação ou até o sentimento de injustiça na relação com as lideranças, não é? E nem sempre são as lideranças de topo que são referidas nesses estudos. Eu tenho lido alguns estudos sobre este tema e tem sido muito interessante verificar que a maior parte dos conflitos até são com as lideranças intermédias, não é? Muitas vezes acusadas por estas pessoas que foram entrevistadas nesses estudos, acusadas de não passarem informação, de fazerem ali uma gestão complexa e que leva depois a este sentimento de injustiça e que leva a pessoa a querer sair da organização. Depois também questões de saúde mental, portanto, se a organização investir em saúde mental, também os resultados vão melhorar e os processos também vão melhorar. A qualidade dos relacionamentos, a mesma coisa, entre as pessoas, é fundamental, que não haja conflitos, ou que eles sejam diminuídos ao máximo, ou até que eles sejam resolvidos, não é? Portanto, que haja uma atenção aos grandes desafios da organização. Muitas vezes não há mal que haja problemas, isso faz parte, não é? A existência de problemas faz parte. O importante é que haja forma de dar atenção ao problema e resolvê-lo, não é? Isso é que faz a diferença. E, portanto, tudo isto são indicadores bastante relevantes de felicidade numa organização. E há estudos para cada um destes indicadores. E não estou a referir todos, ok? Vocês, se lerem a norma, vão encontrar mais indicadores. Um terceiro tópico é que nós sabemos que tem vindo a aumentar o número de ferramentas que ajudam as empresas a melhorar o desempenho em cada um desses indicadores. Portanto, o desafio depois também no âmbito desta norma vai ser esse, não é? Vai ser, e cá está, voltamos novamente ao anexo A, o anexo A tem sugestões de atividades para melhorar os indicadores específicos, de forma específica, não é? Vamos organizar aqui algumas atividades para diminuir o stress na empresa e por aí fora, ok? Em quarto lugar, dizer que há impactos que demoram mais tempo a acontecer, não é? Mas podem garantir a sustentabilidade. E, portanto, voltando à distinção entre bem-estar e felicidade, o bem-estar tem um impacto mais imediato, não é? E a felicidade
tem um impacto que é mais longo, por um lado demora mais tempo a ser trabalhado, mas depois quando acontece, o seu efeito também é mais duradouro, ok? Eu posso me sentir feliz durante um mês inteiro, não é? Bem-estar já não é possível. Não é possível estar. Não é fácil estar a explicar esta situação, mas, por exemplo, imaginem a minha alimentação, não é? Eu não posso comer hoje e ficar um mês sem comer e dizer, estou satisfeito durante um mês. Não é possível. Portanto, eu tenho que me alimentar não só todos os dias, mas também várias vezes em cada dia, não é? Portanto, é interessante ver aqui como o bem-estar nos leva a um investimento com muito maior frequência, não é? Enquanto que a felicidade é diferente, é um investimento não em frequência, mas em profundidade e, se quiserem, até em intensidade. Não é? Podemos até. O ideal é articular as duas coisas e então ter resultados estratosféricos. Não é? É esse o objetivo. Finalmente, dizer-vos que é muito importante ter consciência de que existem diferentes dimensões para o bem-estar e para a felicidade. Não é? E, portanto, as empresas que puderem, no seu departamento de felicidade, ter especialistas de várias áreas. Isso é decisivo. Ou então, se quiserem, não tanto assim, porque se for uma empresa pequena é mais difícil fazê-lo, mas numa empresa pequena, vamos imaginar que essa empresa só consegue contratar um happiness manager, então cabe a esse happiness manager arranjar forma de ouvir, não é? De ouvir especialistas de várias áreas. Quer dentro da empresa, pode acontecer que essa empresa, mesmo sendo pequena, tem um especialista em economia, um especialista em direito, um especialista em psicologia, um especialista em sociologia, etc. Não é? E, portanto, o happiness manager é aquele profissional que tem uma delegação de funções da administração da empresa, não é? Para desenvolver a cultura de felicidade e bem-estar da empresa, a política de felicidade e bem-estar da empresa. Obviamente que aqui na questão da política, sempre em articulação com a administração da empresa, não é? É a grande visão da empresa e, portanto, será sempre a administração que deve articular com o especialista, neste caso o happiness manager, não é? Os dois, as duas partes interessadas aqui neste caso, ouvindo toda a estrutura da empresa e até partes externas também pode acontecer, então vamos construindo o tal sistema de gestão que pode conduzir à certificação no âmbito desta norma que temos vindo a falar aqui hoje, não é? Eu acrescento aqui também a dimensão da religião, que é muito pouco falada, muitas vezes há até um esforço para não falar neste tema, não é? Mas existem estudos muito interessantes sobre este tema e sobre a sua importância. Ou seja, não se trata aqui de dizer que a religião A é melhor que a religião B. Não é essa a ideia. A ideia é dizer que é fundamental respeitar o facto de haver dentro da empresa pessoas que têm a religião A, pessoas que têm a religião B e até pessoas que não têm a religião nenhuma. Não é? E, portanto, alguns estudos dizem que o investimento da empresa no respeito pela religião das pessoas e até a inclusão dessas pessoas, não é? De organizar atividades que tenham em conta esta dimensão religiosa, isto vai ter um impacto muito grande também nos resultados da organização, ok? Portanto, era isto que eu queria dizer sobre este aspecto. Os outros aspectos penso que já são mais conhecidos e não necessitam de grande exploração, ok? Quase a terminar então a minha apresentação, deixar aqui algumas ideias relativamente aos desafios para o futuro no âmbito deste tema. Aqui 4 principais. Será que a normalização vai dar origem a rankings?
Será que vai ser possível, com base na certificação das normas, podermos, pelo menos através dos itens mais quantitativos, não é? Podermos aqui criar rankings numa primeira fase nacionais e mais tarde internacionais? Quem sabe? Será um desafio e uma questão para pensar. Acredito que vai haver opiniões a favor, vai haver opiniões contra, não é? Faz parte do debate. Um segundo desafio, havendo uma medição validada cientificamente e aceite pela comunidade internacional, eu penso que as organizações vão ser desafiadas a melhorar cada vez mais, não é? Portanto, isto até tem a ver com o último desafio, que é, se por um lado eu acho que a concorrência vai aumentar com esta área, é mais um contributo, não é? Obviamente que nós sabemos que muitas vezes a concorrência, até na perspectiva do cliente, anda no preço dos produtos, não é? Ou dos serviços, ou até na qualidade dos mesmos. Mas agora vamos ter aqui mais um fator de concorrência, que é o investimento no bem-estar e na felicidade, não é? Também sabemos que o investimento, por exemplo, nas questões ambientais, também tem sido um fator concorrencial, não é? Já há pessoas que optam por ir para um hotel porque é um hotel verde, não é? Que respeita o ambiente, e por aí fora. Também penso que um desafio interessante é que as empresas vão se destacar no mercado na medida em que o seu sistema de gestão, neste caso para o bem-estar e para a felicidade, for mais maduro, não é? Ou seja, na medida em que o seu sistema permitir medir, gerir e inovar melhor para estas questões e com essas questões fazer, de facto, a diferença, não é? E acredito que fazendo essa diferença, eu tenho a certeza absoluta que essas organizações até vão comunicar isso ao mundo, não é? De forma orgulhosa, vão arranjar forma de transmitir para o exterior de que modo é que o seu investimento em bem-estar e felicidade transformou positivamente os resultados da empresa, não é? Portanto, terminando este tópico dos desafios, deixar-vos esta ideia de que não é só a concorrência que vai aumentar, a cooperação também vai aumentar. E porquê? Porque muitas vezes eu percebo que a melhoria dos meus resultados, por um lado, só é possível se eu tiver parceiros, não é? E por outro lado, o que vai acontecer também é que as primeiras empresas a obter esta certificação vão também ser chamadas à colaboração e vão ser chamadas a ajudar outras, não é? A fazer também o seu processo e, portanto, isto vai ser aqui um ciclo virtuoso, não é? Fantástico, que eu tenho a certeza que vai contribuir para um mundo cada vez melhor. Deixo-vos com uma última sugestão, uma última ideia, para quem gostou deste tema e daquilo que foi apresentado. Então, a professora Ausenda Oliveira, que foi e é presidente da Comissão 219, está a coordenar um curso de pós-graduação que permite, precisamente, formar auditores para esta norma. Esse curso de pós-graduação tem inscrições abertas na Escola de Saúde e Ciência Egas Meniz, que fica na zona da Grande Lisboa, em Portugal. E como podem ver aqui, nesta imagem, esta pós-graduação tem essencialmente 6 grandes módulos, ou melhor, 7 grandes módulos, que fazem todo o percurso de aprendizagem, desde o primeiro, onde se percebe as questões mais políticas, não é? Aquela visão do todo, digamos assim, de todo o sistema da própria norma, não é?
Depois, vai-se fazer uma abordagem sobre as lideranças, o que é isto de liderar para o bem-estar e para a felicidade dentro de uma empresa. Depois vai-se ensinar como é que se faz o tal plano estratégico, não é? Para passar dos objetivos às práticas. Depois explora-se todas as questões operacionais dessas mesmas práticas, até às questões de avaliação, não só avaliação final, mas avaliação ao longo do processo, estratégias de melhoria, como é que se pode melhorar quer o plano, quer o sistema, quer as próprias ações específicas, e fica então a ideia, se acharem interessante, basta só consultar o website das colegas Muniz e terão lá toda a informação sobre esta pós-graduação. Termino então a minha apresentação, esperando que tenha sido interessante e útil para quem está a assistir. Agradecer mais uma vez a vossa presença, a vossa atenção, e agradecer também o convite do professor Lourenço e de todos os colaboradores da Corporate Business School de Moçambique. Desejar também o maior sucesso para o vosso projeto, naquilo que eu puder ajudar, disponham, terei todo o gosto em ajudar, e se ainda tivermos tempo, estou disponível para responder a algumas questões que queiram ver mais esclarecidas ou mais exploradas. Aqui neste slide tem o meu e-mail e o meu WhatsApp, e também os websites que referi ao longo da apresentação, quer do Gabinete Project, consultoria, quer do projeto de investigação. Muito obrigado mais uma vez e estou à vossa disposição. Queria, em primeiro lugar, agradecer esta brilhante aula, que nos trouxe muita novidade sobre este tema, sobre o conceito. As minhas considerações ficam para o final. Gostaria também de agradecer a presença de todos e vou abrir a sessão para perguntas. Enquanto isso, eu prefiro perguntar à professora Ausenda que ao professor Jorge Humberto, né? Já que estamos a falar de felicidade, como é que a professora Ausenda Oliveira pensa levar este conceito para um país como Moçambique, por exemplo, em que precisa de muita felicidade e eu noto que não percebemos muito bem o significado destas sessões que são gratuitas, não percebemos muito bem o quanto custa trazer o professor Jorge Humberto para nos ceder o seu tempo de 2 horas, 3 horas de negociação. Como é que podemos mobilizar vontades para garantir que este curso seja realizável, por exemplo, em Moçambique, Angola? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Por outro lado, também gostaria de ouvir o professor Jorge Humberto como é que pensa que podemos transferir estas matérias para os julgueu de ambientes empresariais, para os ambientes de grupo, para os ambientes de família, para os ambientes das comunidades onde estamos inseridos. Como levar isto? O que é que precisamos de fazer? Esta é uma das grandes perguntas. E felicitar o professor Jorge Humberto por, não sei se o curso de pós-graduação também já é apresentado online, que nós chamamos de smartphonização, ou se ainda é físico, para nós podermos fazer a divulgação dos cursos e das aulas em Moçambique e onde a CBS chega. Muito obrigado. Não sei se me fiz entender. Sim, perfeitamente. Penso que a primeira pergunta é para a professora Ausenda. Sim. Muito obrigada, professor Lourenço Dias, muito obrigada a todos e muito obrigada ao professor Jorge Humberto Dias por esta fantástica aula. É sempre um gosto ouvi-lo. E tentando responder à sua pergunta, eu diria que o caminho é de melhoria contínua
E, portanto, este é um projeto que está agora a começar e cabe-nos a nós que temos interesse nestas matérias conversarmos uns com os outros e encontrar caminhos. E, portanto, há sempre margem para conversarmos e para descobrirmos soluções, havendo vontade, obviamente, e havendo interesse. A pós-graduação, confesso que no início tivemos aqui alguma resistência em torná-la disponível online, porque entendemos que estas matérias são muito... é muito importante serem vividas e com proximidade e com presença física, mas dado o interesse que este curso estava realmente a ter e alguns pedidos, admitimos a possibilidade de ser lecionado à distância, em regime híbrido. Não será muito fácil para quem assiste, mas principalmente para os professores que vão lecionar, que têm que dividir a sua atenção entre quem está dentro e quem está fora, mas pensamos que é a melhor decisão, dada a relevância do tema. Não sei se respondi às suas questões, mas se me esqueci de alguma, por favor, ajude-me. Sem dúvida. Agora as outras vão para o professor Humberto. Exato. Muito bem. Então, eu também estava aqui a aproveitar para ver o chat, que tem aqui mais de 20 comentários, e ver se estava aqui alguma pergunta. Eu penso que esta norma permite não só sonhar muito alto, não é? Como penso que ficou claro em toda a apresentação, mas também inspira a pequenas ações, não é? E, portanto, a pergunta que o professor Lourenço fez sobre como levar este grande mindset, não é? Esta grande filosofia, quase que diria filosofia de vida, não é? Para outros contextos, das famílias, da vida pessoal, da vida comunitária, não é? No sítio onde eu vivo, na aldeia onde eu vivo, ou na cidade, etc. Esta norma também permite dar essa inspiração, não é? Por isso é que eu sublinhei tanto o anexo A, que é onde nós encontramos mais exemplos muito concretos e muito específicos para cada tópico da nossa vida, não é? Mas, se permite, eu penso que se formos para a questão das ferramentas, não é? E já existem muitas hoje, talvez seja mais fácil perceber como é que podemos ir para outros campos, não é? Eu falava no início a importância do projeto de vida. Obviamente que essa é a minha visão, não é? E, portanto, nesta área vamos sempre encontrar profissionais com visões diferentes. Vamos encontrar pessoas que vão dizer que o mais importante são as emoções, outras pessoas vão dizer que o mais importante são os valores financeiros, outras pessoas vão dizer que o mais importante são outras coisas, não é? Portanto, eu considero que é fulcral trabalhar o projeto. Porquê? Porque isso é a nossa essência como seres humanos, não é? Portanto, nós não estamos a falar de bem-estar e felicidade de seres extraterrestres que nós não conhecemos, não é? Não, estamos a falar de bem-estar e felicidade de pessoas, seres humanos que nós conhecemos, não é? Nós somos um deles também. E, portanto, uma das características fundamentais de ser humano, não é? É ser projeto também. E, portanto, eu sou um projeto enquanto pessoa. Portanto, eu nasço, eu vivo, eu desenvolvo-me e morro, não é? Portanto, isso é feito no tempo. Os projetos das empresas é a mesma coisa. Uma empresa nasce, vive, desenvolve-se e um dia morre, não é? Há umas que duram mais anos do que outras, e aí há diferenças, de facto, mas um dia vai morrer, não é? Ou vai alterar o seu ADN e por aí fora. E, portanto, este conceito de projeto é riquíssimo para percebermos aqui do que é que estamos a falar do ponto de vista de felicidade, não é? Depois temos os objetivos, todos os projetos têm objetivos, não é? É claro que há pessoas que definem os seus objetivos quando são crianças, não é? Aquilo até que chamamos os sonhos, I have a dream, não é? Mas há quem faça esses sonhos ou quem se aperceba mais tarde, não é? Na adolescência, outros só na idade adulta é que de facto percebem aquilo que merece realmente a pena. E, portanto, a concretização desses objetivos faz toda a diferença. Uma coisa é eu estar a investir num objetivo que não é meu, que me foi vendido, que me foi emprestado, ou que me obrigam a investir, não é? Por alguma razão.
Outra coisa é eu estar a investir no meu próprio objetivo, não é? No objetivo que eu criei para o meu projeto de vida. E então eu aí vou-me entregar muito mais, eu vou fazer a diferença, não é? E no contexto de uma empresa a mesma coisa. Se houver este alinhamento entre os objetivos da empresa e os objetivos da pessoa, então aquela empresa vai ser um Manchester City, vai ganhar a Liga dos Campeões, não é? Aliás, é um bom exemplo, eu gosto muito de fazer ligações e metáforas ao mundo do futebol, não é? Que é um fenómeno poderosíssimo, como nós sabemos, que move milhões de emoções, mas também milhões de dólares e euros e todas as moedas mundiais. O Manchester City teve que trabalhar muito para ganhar a Liga dos Campeões, não é? Nós pensamos que com um orçamento galáctico, com aqueles jogadores todos, já devia ter ganho, mas não foi fácil. É preciso um projeto, é preciso depois os objetivos sejam concretizados, e a maior parte não são, por isso é que não se ganha, não é? E portanto na vida é a mesma coisa. E portanto o que eu sugiro, se me permitem, é que as pessoas invistam numa reflexão sobre o seu projeto. Se queremos levar isto para fora das empresas, então cada pessoa, na sua vida pessoal, deve pensar qual é que é o meu projeto de vida, quais é que são os meus objetivos. E depois, ok, já tenho os meus objetivos definidos, quais são as ferramentas que eu tenho para pôr em prática esses objetivos? O que é que eu já fiz por isso? O que é que eu posso fazer? A quem posso pedir ajuda? Não é? E trilhar esse caminho e ir fazendo uma avaliação periódica. Eu aqui sou um adepto da criação de redes que podem ser profissionais ou não é? Redes de contactos, redes de atividades, redes de eventos, redes de partilha, etc. Porque eu acho que em equipa, em conjunto, conseguimos ir mais longe, não é? Embora não seja fácil no mundo empresarial, porque a concorrência é imensa e normalmente às vezes as redes não funcionam, ou porque as pessoas não querem partilhar os segredos do seu sucesso, não é? Mas eu penso que do ponto de vista pessoal talvez seja mais fácil funcionar. Onde eu vejo funcionar muito bem é normalmente nas pessoas que estão à procura ainda de qualquer coisa. Aí há redes poderosas de partilha, porque lá está, as pessoas ainda não se encontraram, mas quando as pessoas atingem um determinado nível de realização, aí às vezes já não querem partilhar tanto, então saem dessas redes, não é? Mas pronto, fica a ideia. Eu acho que todos deviam participar em redes, todos deviam fazer parte, porque o trabalho em colaboração faz milagres e consegue resultados que sozinho não vamos lá. Como diz o Michael Jordan, sozinho eu posso ganhar um jogo, mas um campeonato eu só ganho se tiver uma equipa, não é? E portanto, voltando ao tema da nossa norma, só conseguimos ter sucesso nesta norma se de facto tivermos uma equipa fantástica e se em conjunto trabalharmos todos bem em prol do bem de todos, não é? E esta norma pode ir para os governos de todos os países, não só para as empresas, mas para qualquer tipo de organização, não é? Eu não sei se ficou claro ao longo da apresentação, mas esta norma pode ser aplicada a qualquer tipo de organização, isso está lá bastante claro, não só às empresas que têm como objetivo o lucro, mas a outro tipo de organizações, como associações, universidades, ONGs, não é? Por aí fora. Portanto, qualquer tipo de organização pública ou privada pode iniciar esta grande aventura, que de certeza vai ter resultados muito bonitos. Muito obrigado. Eu não sei se o professor catedrático Damasceno Dias pode nos trazer alguma novidade em especial para fecharmos. Eu não sei se estou audível. Sim, sem dúvida. Muito bem. E obrigado, professor. Bom dia a todos, especialmente ao palestrante, a quem desejo felicidades. E apreciei imenso a sua apresentação. Eu cheguei um bocado tarde, estou de férias, mas tirei alguns momentos para o ouvir. A convite aqui do professor Lourenço, que agradeço e que tem feito, de facto, tem tomado estas iniciativas que eu acho extremamente importantes, porque focam assuntos muito importantes no dia a dia das pessoas e das organizações.
E a questão que eu lhe queria colocar, professor, era se conhece estudos que, de certa maneira, referenciam a relação que existe entre a felicidade, ou o índice da felicidade, se o quiser, e a produtividade. Isto porque eu acho que o conceito é extremamente importante, até porque se fala muito em rehumanizar as organizações, mas penso que uma das questões também que devemos ter em linha de conta é justamente a questão da produtividade e até que ponto, porque isto das organizações, quer queiramos, quer não, as pessoas pensam sempre, nomeadamente estou a falar nas lideranças, naquilo que é o output final. Portanto, que se conhece estudos que relacionem uma dimensão da felicidade barra produtividade. Gostava de saber se efetivamente essa relação está conseguida e onde é que isso efetivamente se revela, nomeadamente se aqui em Portugal, eu sei que noutros países já há, mas se aqui em Portugal conhece alguma empresa portuguesa que tenha de facto essa output palpável. Muito obrigado. Muito obrigado eu pela sua excelente intervenção. E lá está, são estas intervenções que nos fazem ainda mais felizes e que dão sentido ao nosso trabalho, não é? Muito obrigado mesmo. Ora, então, em relação a estudos, eu gosto sempre de citar o estudo do professor Jean-Emmanuel Deneve, porque é um exemplo de tudo aquilo que eu disse aqui hoje. O professor Jean-Emmanuel Deneve sempre fez o seu trabalho na sua universidade, em Inglaterra, a Saïd Business School, em Londres, e foi interessante verificar que a qualidade do seu trabalho foi sendo reconhecida pelos seus pares, até que, há poucos anos, foi convidado para ser editor principal dos Relatórios Mundiais de Felicidade. Eu achei isto fabuloso. E, portanto, é a ele que eu gosto de citar quando se fala deste tipo de estudos, a relação entre o investimento no bem-estar e na felicidade e a produtividade. E, portanto, o primeiro artigo científico no mundo que faz essa demonstração e que até deu origem depois a uma reportagem da comunicação social com o título Os famosos 13%, não é? Que já sabemos que a comunicação social gosta sempre de títulos interessantes, não é? E, portanto, aqui o número 13 até foi engraçado. Foi esse o valor que ele identificou na altura, estamos a falar de alguns anos atrás. Portanto, os trabalhadores felizes daquela organização que foi alvo do estudo, estamos aqui a referir à empresa British Telecom. Na altura, o estudo envolveu cerca de 600 colaboradores dessa empresa e, de facto, uma das conclusões que o estudo retirou foi que os trabalhadores felizes produziram mais 13% que os trabalhadores que foram identificados como sendo trabalhadores não felizes, ok? Este foi o primeiro estudo. Hoje já existem muitos estudos, já não é fácil escolher um, não é? E, portanto, não vou arriscar que aqui alguns colegas meus investigadores depois fiquem chateados comigo. Assim, se eu citar o primeiro, ninguém fica chateado, não é? Mas depois agora, havendo já mais 50 sobre esta matéria, então podia eu aqui arranjar alguns problemas, que não, estou a brincar, mas... portanto, isto para dizer o quê? Que já existem outros estudos que dizem que o valor é maior, é superior a 13%, ok? E, portanto, o debate está aberto, sabemos que 13% é o mínimo, e penso que já é um valor bastante interessante. Depois, podemos também ver aqui exemplos em Portugal, porque foi a segunda parte da questão. Felizmente, em Portugal, temos assistido a um crescendo de empresas a investir nestas questões, não é? Também vai ser complicado
não querer também ferir nenhuma suscetibilidade, eu posso referir só os primeiros também, não é? Pode ser interessante. Então, um dos primeiros Happiness Managers em Portugal, não terá sido bem o primeiro do ponto de vista rigoroso da investigação. Quando eu comecei a fazer a investigação em 2017 sobre a figura do Happiness Manager, eu pensava que Fábio Pina, que na altura era o Happiness Manager da empresa Obey, também uma multinacional, que ele teria sido o primeiro Happiness Manager em Portugal. Mas depois vim a descobrir que não, que havia uma outra empresa, Sodexo, que tinha tido a primeira experiência, penso que de 6 meses, se não me engano, com uma Happiness Manager. Portanto, essa terá sido a primeira. Mas, de facto, aquele que teve mais tempo e que deu a conhecer ao país e ao mundo esta figura e as vantagens desta figura profissional de Happiness Manager, de facto, foi o Fábio Pina. O Fábio Pina fez um trabalho de tal qualidade que começou a chamar a atenção de universidades, de outras empresas, começou a ser convidado para muitos eventos, não é? Começou a dar muitas entrevistas para a televisão, para revistas e jornais, etc. E, portanto, eu gosto sempre de referir este exemplo. Uma outra abordagem, como também referi na minha apresentação, é, em vez de contratar um Happiness Manager, poder contratar um diretor de felicidade. É outra expressão que também tem sido usada. E aqui vamos para uma empresa parceira do grupo BMW, que é a Critical TechWorks. É uma empresa que faz as ferramentas tecnológicas para os carros BMW, e então essa empresa também se tem destacado por ter, penso que já 4 ou 5 diretores de felicidade no seu grupo em Portugal, em Lisboa, no Porto e em Coimbra. E finalmente, deixar aqui também como exemplo uma outra possibilidade. Portanto, Happiness Manager, diretor de felicidade ou Chief Happiness Officer. E o terceiro exemplo, criar um próprio departamento de felicidade, não é? E aqui temos a primeira empresa que o fez em Portugal, o Grupo Bernardo da Costa, que teve essa decisão estratégica também há alguns anos atrás, e sendo um departamento independente, não é? Porque quando fazemos investigação nestas matérias, muitas vezes encontramos associados ao Departamento de Recursos Humanos este tipo de trabalho, não é? E aqui, neste terceiro exemplo, o departamento não está dentro do Departamento de Recursos Humanos, é um departamento independente e que está muito próximo da administração da empresa. Portanto, quase que aqui a ser uma espécie de assessoria de bem-estar e felicidade da administração da empresa, e depois, com essa informação, a administração da empresa toma as suas decisões, não é? Portanto, penso que terei respondido a tudo, se não respondi. Muito obrigado, professor. Tinha um outro, mas isto é mais um esclarecimento. O senhor professor deve saber, por exemplo, que a APG, a Associação Portuguesa de Pessoas, lançou agora uma certificação sobre o bem-estar. E a questão que eu colocava era, face à oferta formativa que a professora há bocado apresentou e que acho interessante, não é? Sobre felicidade, pergunto, também tem a componente do well-being ou é apenas felicidade? Ou seja, se eu tiver na dúvida entre uma certificação da APG e uma certificação da felicidade, em que é que ficamos? São matérias distintas ou são complementares? E se o são, se faz sentido haver uma certificação em bem-estar e outra certificação em felicidade, e que eu acho que são complementares. Mas isto é uma dúvida que eu tenho face às ofertas formativas, e há pouco tempo um sobrinho meu perguntou-me e disse, oh tio, eu gostava de frequentar, e eu até lhe falei nessa formação, mas agora vejo esta formação e fico baralhado, o que é que eu lhe vou dizer? Este esclarecimento era útil não para mim, evidentemente, mas para aconselhar o meu sobrinho. O seu professor sabe diferenciar efetivamente o que é uma coisa e o que é outra, o que é certificação numa, o que é certificação na outra. Qualquer dia temos mais certificações do que valor agregado, não é? Era só essa questão que eu lhe queria colocar. Muito obrigado e desculpe. Não tenho que pedir desculpa. Terei todo o gosto em
em tentar ajudar, embora não sei se vá ajudar mais, se vou complicar mais. De facto, cursos nós já não conseguimos acompanhar. Nós temos uma secção no nosso website do projeto de investigação, precisamente sobre isso, formação avançada nestes temas do bem-estar e da felicidade. Mas acho que já lá faltam imensos, não é? Houve uma altura que nós estávamos muito felizes porque finalmente conseguimos pôr aqui todos, não é? Que eram na altura uns 6 ou 7, mas agora acho que já não conseguimos acompanhar porque, como o professor disse muito bem, são cada vez mais, não é? Por um lado, ainda bem, porque parece-me que tem havido alunos para todos, não é? O que significa que o mercado está realmente bastante agitado e bastante interessado nestas temáticas, mas, por outro lado, também nos dificulta aqui um bocadinho a decisão, não é? Como o professor disse, querendo aconselhar alguém, não é um processo efetivamente muito fácil, não é? Eu penso que, para começar, qualquer curso será bom, não é? Isto para começar, para se introduzir no tema, penso que pode ser uma decisão fácil, atirar moeda ao ar e decidir. Agora, se quer efetivamente fazer um investimento mais profissional e querer usar isto na carreira profissional, então penso que há aqui 2 aspectos a ter em conta. Primeiro, se eu quero ser auditor destas matérias, então não há volta a dar. A única opção que existe no mercado é a pós-graduação, que acabámos de referir agora no final da apresentação das colegas Muniz, não é? Agora, se já sou uma pessoa profissional nesta área, mas não quero ser um auditor, quero fazer outro tipo de coisas, não é? Então, a sua escolha deverá ser direcionada para os conteúdos que esse curso apresenta, não é? Vamos imaginar que há um curso que é mais específico para o stress, ou que é mais específico para outro tipo de desafios, não é? Então a escolha deverá recair sobre esse curso. Portanto, o que eu aconselho é que se olhe para o plano curricular de todos os cursos, não é? E se tome essa decisão, não é? Por exemplo, eu apresentei no início da minha comunicação uma pós-graduação que estamos a criar na Atlântica, que tem como objetivo criar uma app, uma aplicação tecnológica sobre estes temas, não é? Portanto, basicamente é isso. Se for para começar, eu penso que qualquer curso serve, pequeno ou grande, mas se for para ser auditor, eu penso que então o melhor é ir já direto à Egas Muniz, fazer a inscrição e esperar pela primeira aula que a professora Ausenda deverá informar em breve. Não sei se existe mais alguma questão que possa ser útil. Parece que não. Não sei se alguém está a falar com o micro desligado. Não. Ok. Então, sendo assim, professor Lourenço, se calhar vamos almoçar, não é? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professora Ausenda Oliveira. Muito obrigado, a professora Carla Relvas. Uma gratidão maior do que a economia azul, do que o oceano, de felicidade ao professor Jorge Humberto Dias. Não tenho, de facto, como manifestar a minha alegria e gostaria de que o Hélder fechasse a sessão. Por favor, meu colega, por favor, Hélder dos Santos Nhabanga. Muito obrigado. Conforme vem o esboço no meu rosto, estou de fato feliz. Acho que acredito que tenha sido uma sessão que nos fez visualizar os pilares da felicidade organizacional, constitucional, porque vimos que esta norma aplica-se em qualquer instituição que trabalha em qualquer domínio e acreditamos que vamos trabalhar com os professores, com a professora Ausenda, o professor Jorge, para que possamos trazer esta norma nas organizações moçambicanas para instituir a felicidade como um dever também dos líderes, dos gestores, alinhando os objetivos organizacionais e os objetivos das pessoas que trabalham para implementar ou trazer resultados nestas organizações.
Com estas palavras, eu queria agradecer, como já fez o professor Lourenço, e pedir para que todos liguem as câmeras para que possamos tirar uma fotografia de família na modalidade de smartphonização. Obrigado. Meu querido amigo Frederico da Costa também não falou. Obrigado. André Soares, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Obrigado a todos. Já. Obrigado, Helder. Obrigado. Obrigado. Já Muito tirei obrigado. a foto e até breve. Obrigado. Vamos fechar a sessão. Muito obrigado a todos. Estou a Um vocês. abraço. Até breve. Obrigada. Obrigado eu. Obrigado eu. E a todos. Obrigado.